Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre uma atividade prática de aventura, a corrida de orientação. Vem comigo aqui. Práticas corporais de aventura, orientação. Esse é o nosso papo do vídeo. Conhecer as práticas corporais de aventura, a orientação, onde e por quem são praticadas. Então vamos começar perguntando aí. Você sabe o que é essa corrida de orientação? Já teve contato com essa atividade física? Que locais será que elas podem ser praticadas, essas corridas de orientação? Será que existe uma pista específica, um estádio de corrida de orientação? Será que é assim? Ou quem pode praticar a corrida de orientação? Será que é uma atividade aí exclusiva dos militares, exclusiva de grandes atletas, grandes corredores, né? Ou será que qualquer um pode também tomar contato e experimentar essa atividade física? Vamos entender um pouquinho mais sobre ela? Primeiro, o que é corrida de orientação? É uma corrida individual, contra-relógio, ou seja, menor tempo, tá? Em terreno desconhecido e variado, geralmente de floresta ou montanha, num percurso determinado. O terreno é marcado por pontos de controle, que o orientista, que é a forma como a gente chama o corredor, deve descobrir numa ordem pré-definida. Para realizar, ele percorre seus próprios itinerários, utilizando um mapa e, eventualmente, uma bússola. Então, olha só, a corrida de orientação ela se caracteriza por acontecer num local, num terreno, muitas vezes desconhecido do próprio corredor. O corredor ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele tem um mapa do local. Esse mapa estão marcados os pontos onde ele vai encontrar os pontos de controle e ele deve passar por todos os pontos de controle que estão marcados no mapa dele. Se ele não fizer isso, ele vai acabar sendo desclassificado da prova, tá? E ele tem que achar o melhor percurso. Esse percurso não está desenhado no mapa dele, ele só tem a sequência de pontos que ele deve passar, mas o caminho exato que ele vai seguir não está marcado. Esse caminho é ele que vai desbravar, ele que vai inventar ali na hora, tá? Então ele vai tentar buscar o melhor caminho, usando o mapa e a bússola, ele vai se orientar para buscar o melhor caminho, passar por todos os pontos de controle e completar o percurso. Então essa que é a ideia principal da corrida de orientação, ok? Os locais para a prática. Qualquer lugar, desde que exista um mapa do lugar e uma orientação dessa área. O mais utilizado são as florestas, as montanhas, mas também é possível fazer uma corrida, por exemplo, numa área urbana. Na verdade, qualquer local é adequado para a sua prática, desde que a gente tenha um mapa, mesmo que seja um mapa simples, tá? Para poder desenhar ali o percurso a ser completado pelo corredor. O terreno, a corrida fica muito mais interessante se o terreno for agradável e com variações de relevo e de vegetação, e possuir características que o tornem acessível a todos os grupos, desde os que iniciam na modalidade até aqueles que a praticam no mais alto nível. Você já pensou se no percurso você encontra um riacho, um pequeno rio que você deva atravessar? Talvez isso aconteça, dependendo dos locais, pode ser bem comum isso aparecer, ou uma rocha para ser escalada. Então, muitas vezes, o terreno, ele também é um adversário a ser vencido na corrida de orientação. Então, você não vai disputar somente contra os outros corredores, mas também você vai ter que superar os obstáculos naturais daquele terreno, né, do que foi colocado no terreno.
Em locais urbanos, aonde que pode acontecer? Né? As provas em parques ou em áreas urbanas, embora reduzam esse fator de contato com a natureza, que é uma das características, né, dessa atividade, são cada vez em maior número, conferindo também mais visibilidade para as competições. Então, ela não está, vamos dizer assim, limitada somente ao espaço da floresta, ou do campo, ou da área rural. É possível, sim, se organizar uma competição de corrida de orientação, até mesmo dentro da sua escola, tá? A ideia principal, né, ou uma das ideias, seria esse contato maior com a natureza. Claro que nesses locais mais restritos, ou mesmo dentro da cidade, ou aí dentro da sua escola, isso não é possível. Mas a gente consegue, sim, organizar provas rápidas, por exemplo, de corridas de orientação, num espaço menor, num espaço mais urbano, tá? A disputa vai ser a mesma, né? A orientação também vai ser necessária e você vai poder experimentar o que é mais de perto essa atividade. Na partida, cada praticante, na partida da corrida, no início da corrida, cada participante recebe um mapa específico de orientação. Normalmente é um mapa topográfico, tá? Em lugares menores, pode ser só um croquis do lugar onde a prova vai acontecer, onde estão marcados pequenos círculos que correspondem aos pontos de controle. Então, esses pequenos círculos vão estar marcados no seu mapa e vai ter uma linha indicando a sequência que você deve passar por esses pontos de controle. Lembrando que você não pode pular nenhum deles e nem inverter essa sequência. Você tem que seguir o itinerário traçado no mapa, ok? Os pontos de controle, né, esses PCs, eles são materializados no terreno pelas balizas. O que são as balizas? Prismas de cores laranja e branca que serão visitados na ordem indicada pelo mapa. Então, olha essa imagem que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é um dos prismas, estão vendo? Ele tem esse formato aqui em laranja e branco. Por que laranja e branco? Porque são cores que se destacam dentro, vamos dizer, de um ambiente natural de vegetação, onde há o verde, tá? Então, essas cores fortes acabam se destacando. Então, o corredor consegue, com facilidade, avistar o local do prisma, chegar até o ponto de controle e fazer o registro da sua passagem por aquele local. Esse, então, é o mapa, por exemplo, utilizado numa prova de corrida de orientação. Então, vocês estão vendo todas essas marcações, esses círculos vermelhos, são os pontos de controle aonde o corredor deve passar. O triângulo marca o início da prova, então vocês veem todo o percurso que ele tem que fazer e aqueles dois círculos ali, um dentro do outro, marca o final da prova, tá? Então ele deve respeitar o itinerário, passar em todos os pontos de controle no sentido que está marcado no mapa. Princípios básicos. Para permitir que a prova seja efetivamente aberta a todos, existem sempre diversos percursos adaptados à condição física e técnica de cada participante. Então, nós vimos ali o mapa de um percurso dentro da prova, tá? De um corredor específico ou de um grupo de corredores específicos. Dentro da prova, você pode ter vários outros percursos. Então, os atletas de diferentes níveis, eles acabam fazendo percursos diferentes. Por exemplo, os atletas iniciantes, eles não vão fazer a mesma prova daqueles atletas mais experientes. O percurso deles será menor, né, em menor distância, um número menor de pontos de controle para eles registrarem a passada. Então, isso vai com que a atividade possa ser adaptada a todas as pessoas que quiserem participar. Mesmo os mais profissionais, que daí enfrentarão um desafio bem maior, como aqueles que estão começando na atividade, que terão um desafio um pouco mais simples, de acordo com as suas capacidades. Então, a corrida de orientação ela pode ser adaptada
de acordo com a capacidade de cada corredor, ok? Sempre mantendo o desafio, tá? Mas dentro do que cada um consegue fazer. Os praticantes devem sempre cumprir as seguintes regras ao realizarem um percurso de orientação. Primeiro, passar por todos os pontos de controle marcados no mapa, marcar corretamente o cartão de controle, que é onde ele registra a sua passagem por aquele PC, tá? E, claro, respeitar a natureza. Acima de tudo, esse é um esporte ecológico, tá? Então, a ideia é não destruir, não acabar, né, com nada, né? Não estragar nada dentro do percurso. Então, tudo tem que ser respeitado. Primeira atividade nossa, então. Com base na ideia de risco, desafio e ação, você deverá planejar um circuito envolvendo atividades de corrida de orientação. Imagine um bosque, um parque ou uma área próxima da sua casa aí. Faça um desenho, um mapa, né, desse local que você está imaginando, do circuito, mostrando com detalhes qual será o percurso a ser feito para passar em cada prisma, em cada estação. Então, você vai desenhar aí um mapa desse local que você está imaginando, tá? Registrar tudo o que tem nesse terreno e fazer o desenho de um percurso para uma corrida de orientação no seu mapa. Lembre-se de considerar a segurança dos participantes e que o circuito deve conter diferentes graduações de dificuldade para dar conta das diferenças individuais. Após a conclusão, compartilhe o circuito que você criou com os seus colegas. Então agora você vai pegar aí papel, lápis, pode ser lápis colorido também para você registrar tudo no seu mapa e vai montar esse mapa desse parque ou desse local que você imaginou e registrar aí o percurso da sua corrida de orientação, ok? Tempo para vocês fazerem isso, a gente volta logo.
E aí, ficou bonito o seu mapa? Ficou da hora, bem bacana? Então não esqueça de compartilhar com os seus colegas e também com o seu professor, ok? Então vamos lá, continuando a nossa conversa. A característica única da corrida de orientação é escolher e seguir a melhor rota, através do terreno desconhecido, numa luta constante contra o tempo e também contra o terreno, certo? Para realizar uma prova de orientação, são necessários alguns materiais. Então você vai precisar do mapa do local, marcando os roteiros, da bússola, dos prismas colocados lá no local para os PCs, do cartão de descrição do local da prova, do cartão de controle, onde cada corredor vai registrar a sua passada nos PCs, e as provas mais profissionais ainda contam com um sistema eletrônico de apuração e de cronometragem, tá? Mas isso, numa prova menor, não é obrigatório. Quais são as habilidades que os esportistas têm que ter, né? Que os orientistas têm? Primeiro, leitura do mapa, né? Precisão de leitura do mapa, avaliação e escolha da melhor rota dentro do terreno para tentar evitar aqueles obstáculos muito complicados, muito grandes, usar muito bem a bússola, saber se orientar através da bússola, se concentrar mesmo sob tensão, mesmo naquelas horas que talvez você fique em dúvida se realmente fez a melhor escolha, tomada de decisão rápida, porque o tempo é que vale, vence quem fizer em menor tempo, e a capacidade de correr em um terreno natural, que muitas vezes tem, né, material solto, buracos, raízes, e é mais complicado, então exige uma certa habilidade maior dos corredores. Esses aqui são os símbolos básicos que você vai encontrar no mapa, né? O triângulo marcando o início, os círculos marcam os pontos de controle e os dois círculos, né, um dentro do outro, o ponto de chegada. Quando as linhas são fechadas, elas demonstram que aquele caminho ele é mais plano. Quando as linhas são tracejadas, é uma indicação de que é um caminho acidentado, bastante acidentado, tá? Olha só, aqui eu montei um esquema para vocês de como seria uma corrida de orientação na própria quadra, né? Olha só, eu desenhei aqui a nossa quadra tão comum entre as escolas e imaginei aqui, ó, vários cones distribuídos na nossa quadra, tá? Esses cones, alguns são numerados, né? Então vocês viram que tem outros cones aqui também para confundir até os orientistas, e montei um percurso a ser definido pelo corredor, tá? Ele recebe um papelzinho, né? Um controle com o número dos cones que ele tem que visitar, e em cada cone tem um número marcado nesse cone que ele tem que registrar do lado para garantir a sua passagem. Então aqui a gente fez um exemplo de como dá para a gente adaptar essa atividade de corrida de orientação para um espaço bem menor, por exemplo, uma quadra, ok? Segunda atividade nossa então. As práticas corporais de aventura, em sua maioria, são praticadas em ambientes naturais. Uma prova de corrida de orientação participam várias pessoas. Explique como não prejudicar a natureza ao vivenciar essa prática. Então, agora a gente quer que vocês pensem um pouquinho, nós já falamos sobre isso rapidamente, que a ideia é realizar a prova, mas não destruir a natureza. Então, agora eu quero que você imagine aí, como será que isso pode ser possível? Uma corrida envolvendo várias pessoas, como que a prova pode acontecer sem que a natureza seja prejudicada? Pense aí e escreva a sua opinião, faça o seu texto, tá bom? Tempinho agora para vocês poderem realizar a atividade.
Muito bem, pessoal, espero que você tenha conseguido aí ter várias ideias de como a gente pode realizar a atividade física, realizar a nossa corrida de orientação sem prejudicar a natureza, tá? Lembre de pegar esse seu texto, compartilhar com os seus colegas e com o seu professor, ok? Para a gente encerrar, então, o que nós estudamos? A gente viu um pouquinho sobre como é o percurso da corrida de orientação, como que ele é desenhado nos mapas. A gente viu um pouco sobre os materiais necessários para uma prova de orientação, o mapa, a bússola, o prisma, os cartões de registro, tá? E a gente viu também que a orientação ela pode ser utilizada também como uma forma de educação ambiental, uma forma que nós podemos aprender a realizar essa atividade sem estragar a natureza, sem prejudicar a natureza, ok? Então, referências da nossa aula de hoje, ficamos por aqui, vejo vocês em breve, até mais, tchau!